Salve galera, e aí, tudo bem com vocês? Daniel Brown falando. Muito boa tarde para todo mundo, são 10 para 1 aqui desse dia 12 de maio, sexta-feira, pós-vitória do Botafogo, mais uma vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro, 5 jogos, 5 vitórias, liderança isolada do Campeonato Brasileiro, certo? Então, cara, assim, vamos falar um pouco mais sobre esse momento, né? Não só sobre o jogo, mas esse momento. Temos que repercutir algumas outras notícias também que são muito importantes, tá legal? Né, como, por exemplo, a situação do Marçal, né, como, por exemplo, a situação envolvendo o balanço financeiro, né, que é algo importante pra gente ressaltar aqui, tá legal? Primeiro de tudo, vou pedir você se inscrever aqui no canal. Galera, quando eu peço inscritos aqui pro canal, eu sei que é um pouco chato, mas é aquilo, cara. A gente tá nesse objetivo, que ainda vai demorar um pouco mais, que é chegar aos 100 mil inscritos, os tão sonhados 100 mil inscritos aqui no canal Barão de Fogo. A gente está com 91.200 nesse momento, muito obrigado por essa marca. E é aquilo, cara, metade das pessoas que assistem aqui o canal não são inscritas. Então eu tenho que fazer com que metade da galera que vê todos os dias os vídeos aqui no canal, possam de alguma maneira me ajudar a aumentar essas pessoas. Então, cara, se você não é inscrito, aperta aí no inscrever-se, cara, não custa nada, me ajuda muito. Inclusive, cara, muito obrigado aí pela moral nos últimos vídeos, né? Eu fiz uns vídeos em outros formatos, publiquei o vídeo do Marçal, né, num formato que eu faço lá no TikTok, né, cara, que é aquele formato mais vertical. Já publiquei aqui meia-noite, publiquei a crônica que eu fiz do Sonhar Não Custa Nada. Enfim, espero que vocês tenham gostado e vamos para os assuntos. O primeiro assunto, né, e que eu acho importante destacar, além do Brown Fogo, que eu publiquei lá no meu perfil no Instagram, né, que é onde tudo começou, é sobre os novos painéis do estádio Newton Santos no túnel de acesso para o vestiário do Botafogo, certo? Obviamente que tem que ser ressaltada a história do Botafogo, os ídolos do clube, né? Ali você anda por dentro do Newton Santos, você vai ver imagens, banners, pinturas, quadros do Garrincha, do Gerson, do Didi, do Newton Santos, do Manga, do Quarentinho, do Túlio Maravilha, enfim. E agora a gente está vendo aí, desde ontem, né, a gente está vendo esse túnel de acesso com as imagens dos jogadores atuais do Botafogo. Ficou muito bonito. E é aquilo, cara, o Botafogo ele tem um passado muito lindo, muito glorioso, que faz com que tudo isso ainda seja possível, tá? Não fosse o passado do Botafogo tão grandioso, a gente não estaria aqui agora. Mas agora, é importante valorizar o agora, pensando no futuro. É claro que os jogadores do Botafogo atuais, eles não são ídolos, né? Pelo menos alguns não são ainda, né? Alguns são postulantes a ídolo, a gente pode até falar sobre isso. Claro, tem que ter mais gols, tem que ter mais conquistas, tem que ter títulos importantes, que é o que a gente está sonhando e não custa nada sonhar. Mas agora, valorizar esses atletas para que eles se sintam parte da história do Botafogo, afinal é o primeiro grupo, tá? Time é outra história, né? Quem entra em campo. Mas esse, de fato, esse é o primeiro grupo. Essa é a primeira safra do novo Botafogo. Essa é a primeira safra do Botafogo desde que virou SAF, desde que tem o John Textor como investidor, como acionista majoritário. Cuesta, Marçal, Adrielson, Tiquinho Soares, Eduardo, Lucas Fernandes, Tietê, Lucas Perry, né? Outros que estavam, né, desde do passado e que também contribuem bastante em relação ao grupo, o Gatito, o Joel Carli. Todos esses caras têm que ser valorizados, sabe? E eles sabendo, meu irmão, vocês já estão aqui na parede, né? E vocês podem ficar eternamente aqui nessa parede, dependendo daquilo que vocês conquistarem. Eu não tenho dúvida que isso foi um estímulo a mais para o Botafogo desempenhar a partida que desempenhou contra o Corinthians, tá legal? Outra situação que eu quero falar aqui, né, é sobre o balanço financeiro. O Botafogo divulgou, horas antes da partida entre o Botafogo e Corinthians, o balanço financeiro da SAF, certo? Tudo o que aconteceu em 2022, e há um déficit de 250 milhões. E aí, claro, a gente vai ter alguns que não entendem muito bem, né, o que significa isso. Pô, Brown, quer dizer então que o Botafogo se endividou mais? Não, não quer dizer isso. O Botafogo está pagando as suas dívidas, né, equacionando tudo, racionalizando as contas, tem a fila dos credores, né, algumas situações ainda, inclusive, tem que ser resolvidas, certo? Só que agora é muito importante ressaltar que o Botafogo está fazendo investimentos naturais, né? O Botafogo ele não tem um CT, então ele tem que reestruturar um CT provisório que está lá no Lonier. O
O Botafogo ele tem que fazer reformas, né, e reparos, até em relação à grama e tudo mais, no estádio Newton Santos. O Botafogo teve que montar um time por completo, uma nova comissão técnica. O Botafogo ele teve que reformular tudo para ser um time minimamente competitivo, né, nos últimos meses. Então, naturalmente, para fazer esse investimento, para manter o time na primeira divisão, conseguir classificar o time de novo para um torneio internacional, conseguir fazer com que o Botafogo avance de fase para conseguir melhores premiações. Né? O Botafogo terminou ali em décimo no último Campeonato Brasileiro e pegou ali pelo menos uma premiação, abocanhou uma premiação um pouco maior. Então, para você conseguir fazer isso, você tem que gastar. Né? Se o Textor não injeta essa grana a mais, além da que ele já ia colocar, naturalmente, o Botafogo ia ter problemas. O Botafogo ia brigar para não cair, ou possivelmente ia cair. Né? E aí, mais uma vez, o Botafogo... Então, não é assim, não é por aí. Né? Então, o Botafogo ele precisa injetar essa grana para lá na frente ter o retorno. É a mesma coisa em relação ao pagamento das dívidas. O Botafogo precisa pagar essas dívidas para depois começar a gerar o motor. Então, por isso, com o pagamento das dívidas, com os gastos, né, que foram feitos para reparar tudo que precisava ser reparado no Botafogo, a gente tem esse déficit de 250 milhões, né, mesmo com a dívida diminuindo, né, para você ver o tamanho do rombo que tem o Botafogo, né? E, naturalmente, o Botafogo também teve esses problemas com penhoras, né? O Botafogo não teve premiação, por exemplo, de Copa do Brasil, porque a CBF pegou. O Botafogo não teve cota de TV por conta dos adiantamentos do passado. Então, são coisas que entraram na balança que o Botafogo não esperava. E, para 2023, talvez esse déficit seja menor. Beleza, rapaziada? Para quem gosta de mais detalhes, quer ler mais alguns documentos, enfim, vou colocar aqui na descrição o documento do balanço oficial. Fechou? Agora a gente fala um pouquinho também a respeito do Marçal, né, cara? A gente só falou no último vídeo, né? O Marçal, ele, se você não viu, veja, inclusive vou colocar aqui na descrição esse vídeo vertical que eu fiz, né, sobre a declaração a respeito do Marçal, de que ele recebeu proposta, né? Ele tomou um cartão no ano passado contra o Flamengo, aí ele recebeu uma proposta indireta de um apostador, né, para ganhar dinheiro, né? E com cartões, disse ele que xingou o cara, né, e falou que todos os jogadores que estão envolvidos nisso têm que ser punidos, porque é muito difícil o cara se tornar jogador de futebol para chegar no topo e se vender, e falou que todo mundo que tiver contato com isso tem que ir para a polícia, né? Então, enfim, palavras do Marçal, eu acho que é aquilo lá, é o óbvio que tem que se fazer, beleza, mas nesse momento que a gente está vendo tantos jogadores, até renomados, né, suspeitos, é algo a se exaltar. Né, num cara que é você fazer o certo, é que você cortar o mal pela raiz de fato. Enfim, cara, intimidando essas pessoas e principalmente em relação à justiça, beleza, rapaziada? Então, tá aí o Marçal dizendo que ele de fato foi aliciado, digamos assim, pra isso, fechou? E aí, a gente também fala um pouquinho sobre o time, cara. A gente reclamava, até com razão, né, de algumas limitações do Botafogo para atacar em diferentes cenários, para se portar e se equilibrar durante 90 minutos em 4 fases do jogo. A gente reclamava sobre o aspecto da substituição, né, de como que a gente ia ter substitutos à altura relacionados às lesões que o Botafogo teve no ano passado. Todas eram reclamações muito pertinentes, né, no ano passado. O Botafogo ele contrata mais peças para poder consolidar, né, alternativas em relação a atletas que são os potenciais titulares. O Botafogo entra em campo contra o Corinthians, desculpa, cara, tudo bem que o Corinthians em crise, é um time que ele tá mal, é um time que trocou de técnico, porra, algumas vezes aí, mas, cara, ainda é um Corinthians com o Roger Guedes, com o Yuri Alberto, com o Fagner, com o Maicon, com o Cássio, são jogadores de renome, são jogadores qualificadíssimos, né? Alguns deles já vestiram camisa de seleção brasileira. Então, cara, a gente tá falando de um time que tem jogadores vitoriosíssimos que já se consagraram em absolutamente tudo com a camisa do Corinthians. O Botafogo colocou esse time na roda, né? Foi constrangedora, assim, a situação. No momento que o Botafogo atacava um pouco mais e tinha que ficar sem a bola, o Botafogo se retraía e conseguiu ocupar os espaços, não se afobava. No momento que o Corinthians se retraiu nos primeiros 10, 15 minutos, o Botafogo rodou bola, tudo bem. Algumas situações ainda não encaixavam, mas o Botafogo jogava com paciência. A bola aérea é letal. Aí o Botafogo começa a construir
vai para o ataque rápido, entrega um pouco a bola. Não é você se retrair e baixar totalmente o bloco. É você saber jogar sem bola também. A gente falava muito sobre o defender, o atacar defendendo, tem o defender atacando também. O Botafogo, ele faz uma média pressão num determinado momento, sabendo que vai recuperar a bola e todo mundo está coordenado para fazer os movimentos e atacar rápido o adversário. Certo? Na reação, o Botafogo consegue um pênalti e faz o segundo gol. O terceiro gol é uma toqueira absurda, que tem a ver com confiança, sabe? O time voltou a ser confiante. Eu acho que o clima, a sinergia tá muito boa, tá todo mundo muito confiante, sabe? Há 2 meses, aquela jogada que quase saiu o gol do Júnior Santos, que ele chuta por cima, né, que foi uma jogada quase que de futebol, que todo mundo saiu, né, tabelando pelo alto. Cara, há 2 meses essa jogada não ia nem acontecer, porque a bola ia ficar de um lado pro outro, de um lado pro outro, alguém ia cruzar, a bola ia pra fora, sabe? A confiança ela foi retomada e a sinergia tem que ser geral agora, cara. Se o Botafogo ele vai se manter na liderança por muito tempo, isso é um negócio que eu não quero pensar. Eu quero aproveitar o dia de hoje. Eu quero vestir a camisa do Botafogo e andar pelas ruas. É isso que eu quero, sabe? Só que agora, vamos avaliar, porque há um alerta, que é um alerta de sonho aqui, sabe? Em relação às 3 competições que a gente está disputando e em relação ao principal objetivo ainda, certo? Que é a classificação para a Copa Libertadores. E aí, qual a opinião de vocês? O que vocês projetam para o Botafogo lá no fim do ano? Coloca aqui nos comentários.